Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, como é que vocês estão? Como sempre, eu acho que já passou de 100 episódios que eu falo isso. Bruno Gimenez aqui do Marketing The Podcast. Aqui é emenda de feriado, pessoal. Emenda de feriado aqui em São Paulo, pelo menos, né? Não sei como que tá aí, eu acho que é nacional, mas vai saber, acho que tem lugares que estão trabalhando, mas pelo menos eu peguei essa emenda aí, teoricamente estou de folga, mas vocês sabem que o Marketing The Podcast não para. O Marketing The Podcast está sempre aí, sempre falando de marketing, comunicação, publicidade, negócios. E o Bruno aqui, quando ele fala da paixão dele, poxa, aí a gente mistura o útil ao agradável. Aí eu falo com mais paixão ainda aqui. Então, gente, hoje, como vocês sabem que eu sou um pouco emotivo, agora estou sendo pai pela segunda vez, estou mais emotivo ainda. E quando eu falo aqui de basquete, poxa, e eu junto isso com comunicação, publicidade, pela perspectiva de negócios, eu fico muito mais empolgado. Quando eu trago amigos, mais ainda. Então, hoje a gente vai ter aqui um episódio maravilhoso, onde a gente vai falar do basquete no centro das atenções. E a gente tem um convidado maravilhoso, alguém aí que fui conectado aí por amigos, né, pelo nosso querido amigo Rodrigo Vicentini, né? Aqui que precisa voltar, já prometeu voltar, inclusive nessa temporada, mas o grande Álvaro Cota. Álvaro Cota é formado em administração pela PUC Minas, com pós-graduações em MBA, além de background como atleta amador de basquete. Ou seja, ele juvenil, amador, não sei se é amador, mas juvenil, vamos colocar. Com vasta experiência em gestão esportiva, atuou na Federação Mineira de Basquetebol, Atlético Mineiro, tem que saber se é torcedor do Galo, essa é uma pergunta que eu nunca fiz, inclusive. E Ace Esportes e Eventos, desde 2015 é diretor de marketing da Liga Nacional de Basquete, onde implementou diversos projetos inovadores, sendo eleito executivo do ano em 2018 pela Máquina de Esportes, que inclusive eu estou acompanhando lá o que você escreve. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Marketing The Podcast, Álvaro. Obrigado, Bruno. Um abraço a todo mundo, né, que está aqui acompanhando e sempre já está acostumado a assistir os episódios do podcast. É um prazer. Agradeço o seu convite. Você está super convidado. Uma hora, Álvaro, eu vou fazer aqui um episódio só marketing esportivo basquete. E vou trazer todo mundo. Vou trazer você, vou trazer o Vicentini, vou trazer o nosso querido poderosíssimo Ninja aqui, Sobral, vou trazer todo mundo. Deixa eu fazer uma roda aqui de basquete. Ainda vou chamar o Buga. Aí tem que ser presencial, né? Tem que ser presencial. Aí tem que ser presencial. Aí a gente vai fazer ali a mesa, vai ter que ser uma grande bola de basquete, né? E a gente vai para a pelada depois. Bom demais. Álvaro, seja muito bem-vindo aqui. E eu já pergunto, já para nossa audiência aqui, a gente fala um pouquinho de NBB, fala um pouquinho aí de empresas, mas o que o foco do Marketing The Podcast é o convidado. E aí, eu quero entender um pouco mais, quem é o Álvaro, tirando o crachá do NBB? Quem é o Álvaro? Álvaro, quantos filhos, quanto pai de pet, vai pescar no final de semana? Quem é o Álvaro? Bom, Bruno, eu sou pai de duas meninas, uma de 13 e uma de 7, casado há 18 anos, sou de Belo Horizonte, né? O esporte sempre... o esporte nasceu e cresceu a paixão pelo esporte ao longo da vida, principalmente naquela fase, acho que nós vamos descobrindo, todos nós, o que nós gostamos, né? Eu tive a coincidência, a oportunidade de praticar basquete começando ali com 7, 8 anos, né, na iniciação,
e fui jogador amador aí até os 20, 21 anos, quando eu parei e fui concentrar só na carreira, né, profissional, nos estudos, etc. Então, o basquete acabou fazendo grande parte da minha vida, além de ser um hobby, acabou se tornando também a profissão. Eu tive a felicidade de poder trabalhar com o esporte, e nesse caso agora já há alguns anos com basquete, uma modalidade que eu já acompanho e vivenciei dentro de quadra, agora muito mais fora de quadra. Nos tempos livres, né, a gente acaba tentando buscar um pouco de recuperar as energias, ficar com a família, às vezes buscar um pouco ali da natureza, ler um livro, viajar bastante, tentar encontrar os amigos. Então, fugir um pouco até da rotina, né, que é uma rotina, quem trabalha com esporte provavelmente sabe que é uma rotina pouco padronizada, né, pouco estabelecida. Então, você tem horários ali bastante diversos, tanto noturnos quanto finais de semana, uma vez que você está envolvido com esses eventos. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Eu tive, acho que você citou aí rapidamente, mas eu tive também uma oportunidade de trabalhar no futebol, à frente do Clube Atlético Mineiro, primeiro como um executivo de marketing, depois como diretor de marketing, até no ano especial, no ano do centenário do Atlético, ali em 2008. Fui presidente da Federação Mineira de Basquete. Isso, para quem trabalha com esporte, é uma experiência muito enriquecedora, uma vez que você passa a entender um pouco melhor a estrutura do esporte brasileiro nas federações, confederações, que é uma tradição do nosso país, né? Liga que eu estou agora ainda é uma coisa nova, o futebol vem tentando implementar, mas também te traz uma visão muito importante, profunda e crítica até dos obstáculos, dos desafios e até das fontes de financiamento para as modalidades, principalmente fora do futebol, que o futebol ele tem sim aí, eu diria, um volume de recursos muito grande à sua disposição, principalmente nos clubes de elite do país, né? As outras modalidades, naturalmente, têm um pouco maior de dificuldade. Quando a gente fala de federações estaduais, essa dificuldade ainda aumenta, uma vez que você trabalha quase que exclusivamente com o desenvolvimento de jovens, né, com a base, que não traz visibilidade, não traz algumas questões que, às vezes, algumas marcas, né, buscam, mas, por outro lado, é um grande movimento social, de transformação social, que o país tem através do esporte. Acho que é maravilhoso. Você deu muito gancho para muitas perguntas aqui, Álvaro. Mas tem uma que muito me chama a atenção como um cara de dentro aí do basquete, que é um outsider, né? Eu acho que tem... O que acontece com Minas, cara? Parece que Minas tem uma cultura de basquete, né? Minas tem essa cultura de basquete mesmo no dia a dia? Ô, Bruno, assim, pela minha trajetória, né? Eu sou de Belo Horizonte, tive o início da minha carreira profissional em Minas, já estou há 10 anos atuando na Liga Nacional de Basquete, que a sede é em São Paulo, mas eu posso afirmar que, felizmente, eu consegui ter experiências e contatos com diversas culturas regionais, esportivas regionais do país, né? Através da Liga, mas também a época que eu estive no Atlético, no futebol, você tem relacionamento com vários clubes. Na federação, você acaba conversando, dialogando com muitos outros estados. E essa cultura esportiva, se a gente pode falar assim, é um processo de construção, né? Nenhum estado tem a sua vocação esportiva de forma instantânea ou imediata. Isso é construído, né? Se a gente for fazer uma análise nacional, o estado do basquete no país é São Paulo, é onde o basquete ele está mais disseminado, onde você tem um número de praticantes muito grande, mas principalmente a cultura. Você vê assim, o basquete parece que ele está realmente nas veias ou no dia a dia, no estilo de vida do paulista. Acredito que Minas Gerais deva estar aí entre os 5 estados onde o basquete tem uma presença maior, né? Mas eu posso te dizer, até afirmar por resultados e até por viver e acompanhar um pouco, Bruno, que desde a década de 80,
né, o vôlei aqui em Minas Gerais ele teve muitos resultados expressivos, né? A partir do Minas, foi tricampeão na década de 80, Fiat Minas, agora Tomou mais o lugar do recente. basquete como o segundo principal esporte do país também, né? Exato. E aí, mais recente, você tem o Sada Cruzeiro, o próprio vôlei feminino do Minas, multicampeão, o Praia Clube, que é um player de alguns anos para cá. Então, é legal. E essa coisa da experimentação, ou pelo menos do acompanhamento de várias modalidades pela população, isso é muito importante, até para a construção de um entendimento da importância do esporte na vida das pessoas, e naturalmente tem pessoas que vão escolher uma modalidade de preferência, outras escolherão diferentes, né? Hoje, felizmente, as pessoas têm ou mais opções à disposição, tanto para a prática quanto para acompanhar através das plataformas de mídia, e quanto mais modalidades disseminadas, disponíveis para a população nós tivermos, eu acho que a gente tem a oportunidade de atender mais pessoas. Sim, e aí é uma formação, né, de cultura, né? É como você disse mesmo, é uma formação de cultura. Eu acho que essa conversa vai me abrir muitos horizontes aqui, Álvaro, que justamente aí é um ensinamento para a gente, porque a gente vai direto para o marketing por vezes, a gente vai direto para a comunicação, mas e a base da comunicação, que é a cultura? De repente a gente está falando de marketing local, de repente a gente está falando em marketing de cidades, de repente a gente está falando do marketing de causa, né? A gente está falando de algumas coisas aí. Eu acabei de sair do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, Sustentabilidade, falando ali com o secretário de Santo André, né, secretário de Esporte de Santo André, até um grande abraço aí para o Gilberto Minhoca, mas justamente aí a gente bateu um papo sobre isso. Vou trazer um pouco mais depois para isso, inclusive. Mas, Álvaro, conta aí para a gente, cara. Conta aí para a audiência, porque eu também estou curioso nisso. Eu me compadeço, me vejo muito na tua formação, né? Olho assim e falo, cara, beleza, eu sou um cara que chegou ali atrás, falou com 17 anos, eu abracei meu técnico, eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu só sei jogar basquete. Ele falou, cara, você vai ter que aprender uma profissão. Eu falei, mas eu não tenho. Eu só quero jogar basquete, chegar na NBA. E aí a gente vai para vários lados. Cara, o sonho hoje de todo cara que gosta de futebol, ou mulher que gosta de futebol, ex-atletas, é trabalhar com esporte. Como foi essa tomada? Assim, a gente vê isso, né? E é bom também alertar a audiência que não é esse mar de rosas que todo mundo imagina. Então, é muito mais difícil. Esqueçam a paixão, não esqueçam que é um trabalho, né? Mas, obviamente, você conseguiu um ótimo sucesso dentro disso. Fala um pouco desse histórico profissional que você teve dentro disso, desses projetos. Sei que você estudou fora. Muito curioso que a gente falou, você foi jogar futebol americano, também fez parte do time de atletismo, se eu não me engano, né? Atletismo. Então, assim, no final das contas, do que eu vi ali, mas conta um pouco, Fundação Dom Cabral, cara. Tenho ótimas experiências com a Fundação Dom Cabral. Acho que é um dos expoentes hoje, né, de educação do país. Conta um pouquinho aí para a gente, para quem quer trilhar, porque provavelmente o pessoal que está ouvindo aqui vai querer trilhar muito da tua carreira, mas conta também um pouquinho que não é esse mar de rosas, né? Ô Bruno, você sabe que eu tento tirar um pouco esse estigma, essa colocação assim que trabalhar com esporte é difícil e tal, porque toda profissão é difícil, né? Se a gente for observar, haverão dificuldades em qualquer profissão que as pessoas escolherem. Claro que essas dificuldades, esses obstáculos, elas mudam de acordo com a característica do segmento, da atividade de atuação e também do ambiente onde você está, né? A pessoa que eventualmente quer buscar ou tem a paixão, o desejo de trabalhar com esporte, nós temos que dar todo o estímulo possível para que ela se capacite para isso e que ela se prepare para entrar nesse mercado. Naturalmente, Bruno, talvez, quando a gente escuta de algumas pessoas, e eu escutei isso do meu pai, quando eu falei que eu queria trabalhar com esporte, e no início meu desejo era até fazer educação física, depois eu acabei indo para administração até por influência paterna mesmo,
mas talvez o mercado ele seja mais difícil, não no sentido da dificuldade em si, mas talvez da menor quantidade de opções de cargos que existem hoje no esporte. Então, se a gente fizer um comparativo, a pessoa que vai estudar para direito e quer ser advogada, ela talvez tenha hoje ou encontre no mercado uma gama maior de vagas ou de possibilidades de emprego, seja via escritório de advocacia, seja via concurso público, né, para trabalhar como servidor público ou até mesmo como juiz, e é possível que essas pessoas encontrem muito mais opções, assim como o médico, assim como o engenheiro. Quando você olha para o esporte, e aí é uma indústria que vem se desenvolvendo, e acredito que esse desenvolvimento ele está sendo acelerado nos últimos anos, seja por influência externa, seja por pressão mercadológica no país, mas era um segmento que eu posso afirmar, quando eu entrei nele lá no ano 2000, ele era muito restrito, mas restrito por opções, porque o esporte, até eu diria um certo tempo, ele não era visto como negócio, ele não era visto como um mercado para profissionais, era ainda um ambiente cujas principais posições, se a gente puder colocar assim, eram muitas posições ocupadas por pessoas de cargos nominativos, que são aqueles cargos que a pessoa é eleita para ele, muitas vezes sem nenhuma remuneração, então, ou é por um desejo de contribuição, por aquela vontade de devolver para o esporte o que o esporte deu para ela, seja qual for a razão, a maioria dos cargos eram ocupados por esse perfil de dirigente, né? E então, acabava que as vagas para executivos elas eram espremidas dentro do contexto que grande parte desses cargos eram e ainda são ocupados, né? O que mudou? Sejam nos clubes sociais, sejam nos clubes de futebol, sejam nas entidades nacionais nacionais e estaduais de administração do desporto, como federações, confederações, ligas. O que muda é que o Brasil vem passando por uma transformação desse mercado, pela busca de profissionais executivos para que essas estruturas, essas entidades se organizem melhor, para que possam, independente se elas são entidades sem fins lucrativos, elas têm que ser bem geridas para buscar a máxima eficiência possível para gerar superávit operacional. Não é porque você, entre aspas, vamos colocar assim, não é porque você não é uma entidade que busca o lucro que você não deve ter superávit operacional, porque esse superávit é o que te permite decidir sobre investimentos, sejam eles em melhoria de infraestrutura, seja em melhoria de recursos humanos, ou até mesmo em melhoria no futuro de fazer um investimento num atleta ou numa equipe um pouco melhor. Mas para isso você precisa de ter recurso, né? Recurso financeiro, principalmente disponível. Então, acho que isso vem mudando. As pessoas que buscam, eu estimulo ao máximo. Muita coisa mudou. Na minha época, eu formei administração. Quando eu decidi e falei com meu pai que eu queria trabalhar com esporte, eu fui fazer um curso de especialização em gestão esportiva na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em 99, 2000, e aquela época era o único curso disponível no Brasil. Então, hoje, aquela pessoa que quer trabalhar com esporte, seja na gestão, seja com marketing esportivo, seja na parte da performance mesmo, ela tem muita opção, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Não posso afirmar que em todos os estados elas vão encontrar uma escola, uma universidade, uma faculdade que tem o curso disponível, mas em grande parte dos estados já existe um curso, seja ele de graduação ou de especialização. A pessoa também pode fazer uma graduação em educação física, ou administração, marketing, e depois buscar uma especialização em gestão esportiva, além da própria experiência prática, né? Que hoje muitos desses sejam ex-atletas, sejam amantes só do esporte, ali, fãs, torcedores, que queiram transformar o esporte numa profissão, elas também podem buscar na experiência prática, através de estágio, um aprendizado acelerado, porque realmente no esporte acaba que a prática ela tem um peso importante na formação de cada pessoa. Então, eu acabei buscando esse caminho, eu fiz uma especialização em gestão esportiva na FGV no Rio. Depois, na sequência, eu fui trabalhar na Federação Mineira de Basquete,
acabando que eu tive a oportunidade de atuar em todas as atividades dentro de uma gestão esportiva, desde fazer a gestão ali de regulamento, de tabela de campeonato, uma coisa mais técnico-operacional, até gestão do site. Naquela época, eu desenvolvi o próprio site, porque a internet ainda era muito incipiente, nós estamos falando do ano 2000, então eu mesmo criei um site ali junto com uma ajuda, eu criei um sistema de estatística próprio que eu ia lançando, todo dia eu chegava mais cedo e ia lançando os dados estatísticos dos campeonatos de base, atualizando classificação, eu cuidava também em algum momento do financeiro, de projetos, não projetos incentivados ainda, mas tinham projetos de apoio governamental através de convênios do governo do estado, etc. Então, foi uma escola. Eu posso dizer que eu fiquei 4 anos ali na federação, foi uma grande escola, um aprendizado, que depois, na sequência, no final de 2004, eu fui convidado pelo Marcelo Vido para integrar a equipe dele, que ele estava assumindo o marketing do Clube Atlético Mineiro naquela época, e que não existia marketing, né? Então, você vê, em 2004, um dos grandes clubes do país, em 2004, não tinha um departamento de marketing, foi a primeira, e foi uma experiência espetacular, porque a gente chegou e nós tivemos que lidar com todas as adversidades que um clube de futebol tem, e naquela época elas eram muito maiores, né? De implementação de uma visão de negócio, de produto, e eu acho que você falou muito bem, Bruno. Quando a gente fala de marketing, nós vamos falar um pouco aqui, até para eu concluir essa minha fala, senão fica muito longa. Não, mas imagina, eu estou aprendendo. Pois é fundamental as pessoas entenderem o contexto e a cultura onde elas estão se inserindo. Tanto a cultura esportiva brasileira, que por um momento ela é quase monocultura por causa do futebol, mas como é que a cultura do futebol, aonde você está entrando, seja num clube de futebol, hoje tem as SAFs, né, que já são um ambiente talvez um pouco mais com a visão do mercado, porque eu não vou falar profissional, porque eu acho que hoje grande parte dos clubes, mesmo aqueles que não são SAF, tem uma estrutura profissional de trabalho, mas a SAF ela tem um olhar muito mais para resultado, não só técnico quanto financeiro. Então, talvez ela tenha um olhar um pouco mais profundo para algumas ferramentas de gestão, de marketing de produto, que às vezes as associações, os clubes como associações ainda não têm isso de forma aprofundada. Independente disso, essa cultura, onde você está entrando, em que ambiente, né, tanto da modalidade quanto da entidade do local, isso é muito importante, porque tem, e aqui não é uma crítica, é uma constatação mesmo. Podem existir algumas ferramentas de gestão e de marketing que elas vão funcionar muito bem, por exemplo, numa empresa grande, seja automobilística, seja de bens de consumo, que quando você vai para um outro segmento, as ferramentas mudam, né? A pessoa sai, ela está trabalhando numa empresa de automóvel, uma montadora, ela vai para uma construção civil, muita coisa muda, né? Muitas ferramentas precisam ser adaptadas e algumas, nem todas, funcionam da mesma forma. Quando você vai para o mundo do esporte, que é um outro negócio, da mesma forma. Tem algumas ferramentas que elas têm que ser adaptadas, nem todas técnicas de gestão ou técnicas de marketing na relação. E aí, finalizando, toda marca, se podemos dizer assim, no final, toda marca ela busca principalmente 2, 3 objetivos, né? O primeiro é o resultado, é o lucro, né? É o enriquecimento da organização, a geração de resultado. Segundo, o desenvolvimento cada vez melhor, a eficiência operacional do desenvolvimento de produtos e serviços com qualidade e com assertividade com o perfil do público que você tem, se é um público que busca mais valor agregado, ou se é um público que olha mais para custo-benefício ou para preço, mas no final todo mundo quer fidelização, todo mundo quer a lealdade do seu consumidor. O esporte já tem isso, né? O futebol já tem isso, o esporte, de uma certa forma, ele já nasce um pouco com essa paixão. Então, da mesma forma que você faz, entre aspas, um pouco menos de esforço e de investimento na conquista dessa lealdade, dessa fidelização, por outro lado, você tem que investir muito em comunicação e relacionamento para manter essa lealdade e mais do que isso, né? Porque o torcedor do futebol ou o fã de qualquer esporte, ele se sente dono da entidade, ele se sente dono do clube.
Então, o tratamento é muito diferente, porque se você não tiver uma comunicação muito transparente e explicando até algumas das suas decisões, a gente vê constantemente uma pressão da torcida para que o clube faça o direcionamento de uma decisão para um lado ou para o outro, pela vontade dela, e a gente sabe que a pressão da torcida vem acompanhada da pressão da imprensa, da mídia, e às vezes faz com que o dirigente tome uma decisão para atender a torcida, mesmo que essa decisão traga um prejuízo financeiro para o clube. Né? Então, é um contexto muito interessante, mas ao mesmo tempo que ele requer muito cuidado. Né? Muito curioso você falar isso. Isso é uma forma de ver que eu acho que está sendo uma aula. Eu estou aprendendo muito aqui, Álvaro. Eu estou adorando ouvir, porque está me abrindo um leque de visões que eu não tinha. Eu falo abertamente isso, né? Eu falo aqui nos episódios, que a frase mais inteligente que falaram, eu só sei que nada sei. E eu aprendo a cada episódio, e quando fala disso, é verdade, porque você está falando que a gente se sente meio dono, né? Do clube, se sente meio dono, a gente é muito leal aos nossos times. Eu tenho no braço tatuado Lakers, tenho tatuado meu Palmeiras, que eu sou um palmeirense ferrenho na minha perna, e aí, consequentemente, já nervoso para segunda-feira, né? E aí eu tenho também meu Santo André, né? Que eu defendo tanto o Santo André. E de fato eu gravei aqui um episódio que vai ao ar, né? Ele vai até antes, quando o seu já for aqui para o ar, já vai ter ido um pouco do Chelsea, né? Chelsea que perdeu hoje é o dia que o Chelsea perdeu de 3-1 para o Flamengo, né? No Mundial. E ontem aconteceu uma vitória bizarra do Botafogo contra o PSG, né? E aí a gente vai acompanhando isso, mas eu gravei um episódio sobre o Chelsea ter feito uma parceria com a Twilio, e a Twilio para cuidar da base de dados de 615 milhões de torcedores pelo mundo. Isso é uma análise que assim é feita que talvez não tenha nenhuma questão ali, sim, financeira, tem ali o superávit, tem ali o ROI, precisa entregar, mas está olhando para aquilo lá que se sente dono, né, se sente uma parte, que são os fãs do Chelsea. Né? Então é uma forma de ver bem interessante. Uma coisa que você falou também que eu paro muito para pensar, você acabou de falar sobre a questão como posso te falar isso? A própria questão da gente olhar o esporte e a gente entender o esporte por outras perspectivas como um trabalho, mas não dessa forma que meio que falam do esporte, né? Como um esporte, não vai trabalhar com esporte, é um pouco difícil trabalhar com esporte, e você já olha como um apaixonado até ainda pela profissão, né? É bem curioso quando a gente vê dessa maneira. Quando você você ficou no Atlético quanto tempo, Álvaro? Bruno, eu tive no Atlético de 2004 a 2008, foram quase 4 anos. Quase 4 anos. Então, aí você ficou em 2008 e depois de 2008 teve as conquistas da Libertadores, teve não pegou Ronaldinho no Atlético Mineiro? Não. Eu peguei até uma fase dentro de campo bastante difícil. Eu passei ali convivi com o rebaixamento do clube, ao mesmo tempo, no ano seguinte, o retorno do Atlético, e acho que foi um período de um aprendizado maravilhoso e também de uma oportunidade. Isso é legal, né? Porque toda adversidade ela traz oportunidade. A gente escuta isso com muita frequência, ao mesmo tempo que é difícil você absorver essa frase enquanto você está vivenciando a adversidade. Porque a cabeça passa por diversos questionamentos, dúvidas, pressões, e até, em alguns casos, você tem que lidar com a variável que você não controla, porque por melhor que você faça algumas ações ou alguns planejamentos, você depende da performance dentro do campo para corroborar tudo aquilo que você faz. E o retorno ou o resgate do Atlético ali naquele momento para a volta, para retornar ali à Série A do Brasileiro, ela foi muito interessante como um desafio profissional. Então a gente lançou aquela campanha Vamos Subir Galo, que acabou sendo repercutida no Brasil inteiro.
Jornal Nacional, lembrando que nessa época ainda não tínhamos plataformas de YouTube, ainda a televisão era o grande veículo de comunicação e divulgação, as TVs por assinatura ainda eram o segundo principal canal de conteúdos depois da TV aberta, e a gente conseguiu fazer um movimento e um engajamento da torcida espetacular que as pessoas brincam, né? A torcida carregou o time no colo de volta para a Série A. É uma frase muito legal, uma metáfora maravilhosa. A gente sabe que, claro, a torcida também carregou porque o time foi correspondendo, né? Os atletas dentro de campo que foram competentes para trazer o clube de volta. E aí a gente terminou com uma festa magnífica dentro do Mineirão, e eu recordo bem porque o Atlético já tinha subido uma rodada antes e teve um jogo contra o América de Natal, num sábado, dentro do Mineirão, que era ali uma festa mesmo para celebrar o retorno, né, a conquista da vaga. E também do título, que o Atlético acabou sendo campeão da Série B. E no dia seguinte tinha um jogo da final do Campeonato Brasileiro, eu não lembro se foi ali no meio do Tricampeonato São Paulo, mas eu sei muito bem que a gente fez uma festa com a show do Wilson Sideral, tocando o hino, descendo de helicóptero no meio da quadra, junto com a Beth Carvalho. A Beth Carvalho, que pela torcida é considerada a madrinha da bateria da charanga do Galo ali, né? Da música dela, que é muito tradicional e é cantada toda vez que o Atlético tem uma vitória, ela era cantada no estádio ali no final. E aí o show da Beth Carvalho depois foi realmente um negócio maravilhoso. E no dia seguinte, na final da Série A, o Galvão Bueno, ao vivo na Rede Globo, falando: olha, quem quiser fazer festa tem que aprender com o Atlético Mineiro, vai lá. Então, eu cito isso com muito orgulho, porque mesmo a gente, num momento de muita dificuldade, adversidade na Série B, a gente foi capaz de entregar para a torcida, ou para o cliente, para o consumidor, para o fã, para o torcedor do Atlético, algo que atendeu ou superou a expectativa até emocional deles, né? Do orgulho, da autoestima. E aí o Atlético hoje voltou com muita força para a Série A, mas infelizmente eu não estive no clube quando o clube teve todo esse sucesso dentro de campo, com o campeonato, título da Libertadores, Copa do Brasil e etc. Uma das camisetas que eu tenho como eu quero um dia conseguir é Ronaldinho 90, ali com a camiseta dele da Libertadores. Eu sou um grande fã de Ronaldinho, né? É muito legal quando você fala isso, porque você fez parte de uma reconstrução. São os agentes invisíveis do marketing esportivo, né? Que na verdade é aquilo. Teve todo o período de sucesso, mas quanto ali de 2004 para 2008, né? Que a gente vai citar, que você trabalhou, que você fez parte ali de quem trabalhou ali a base para que isso acontecesse depois, para que o Atlético viesse ou voltasse a ser aquilo que é, porque havia uma lembrança de Reinaldo, né, na época. Tem uma coisa que você falou antes, que até me fugiu aqui, agora eu voltei, vou anotando coisas que são muitas coisas que vêm à mente, muito mind-blowing aqui, né, dentro das coisas que eu vou aprendendo nos podcasts. Eu vejo muito isso que você falou sobre profissionalização. Antigamente era muito restrito, né, a trabalhar com marketing esportivo. Hoje em dia, você vê, por uma questão de globalização, pelo advento da própria internet, né, pelo advento também da própria conexão e tudo mais, mídias sociais, e aí eu vou muito para o lado do marketing digital, vou colocar dessa maneira, que antigamente você não via muito trabalhar analista tático, você via analista de desempenho, você não via muito isso. Hoje, as mídias sociais, YouTube, isso está tão democrático com as coisas que você consegue olhar para alguns índices, você vê a questão da TV, a TV popular, né, TV aberta, que tem o seu poderio tão grande ainda, mas também disseminado a outros canais. Então, hoje em dia, isso também abre novos leques de profissionais, né, Alba? Então, você acha outros tipos de profissionais, você entende, né, um pouquinho mais as possibilidades de trabalhar com isso.
E eu vou até deixar, se você me permitir, como corte aquilo que você disse. Às vezes preciso deixar de me preocupar com o lucro para olhar para a torcida, porque a torcida ela é dona do clube de fato. Eu nunca parei para pensar, isso foi uma coisa que agora fica na minha cabeça, porque realmente nos sentimos donos dos clubes por vezes, né? Álvaro, te perguntando um pouquinho, qual que é o panorama do basquete hoje no Brasil? O basquete, ele retomou o posto dele de segundo esporte nacional. Eu sinto que o segundo esporte nacional, por vezes, ele tem uma competição do próprio MMA, um pouco da luta, um pouco do segundo esporte do brasileiro, mas hoje não, né? Eu falei isso para o nosso amigo Rodrigo Vicentini quando ele esteve aqui, e eu falei para ele, cara, eu era um menino que jogava basquete em 2004, com uma camisa do Lakers, eu só tinha a minha bola em Santo André, e eu ia bater na minha bola da casa para a quadra e ficava lá, e eu não sabia o que era. NBA era muito longe para mim. NBA eram coisas que eram muito, muito, muito longe. Com a NBA vindo para o Brasil, você viu um pouco ali da NBA mais próxima, até ele trouxe uma questão muito curiosa, que é, eu tenho ali 1% que podem ir para as quadras, né? É 1% e os outros 99%? Como que eu atendo esses 99% de fãs, né? E é uma questão muito curiosa que ele trouxe. Outra coisa também que você acabou falando, que é bem curioso, né? O quanto que o profissionalismo foi crescendo. E eu vejo isso muito, e não é puxando saco, mas é porque eu acompanho a NBB há muito tempo, né? Eu sinto que quando a NBB chegou, o basquete brasileiro ele estava um pouco largado às traças, tá? E eu vejo que a NBB ela trouxe um profissionalismo, ela trouxe uma outra vertente, ela trouxe uma outra construção, trouxe o basquete para outra situação, né? E a gente vê isso muito lá fora, a gente vê muito lá fora de um profissionalismo. Eu vejo muito que lá fora todo mundo é uma base de educação, é uma base que os jogadores têm uma educação. Eu até tenho um projeto para trazer para o Santo André uma questão de educação para os jogadores, então fazer um acordo com alguma faculdade para trazer formação para os jogadores, para consequentemente se tornar profissionais e trabalharem numa NBB, trabalharem numa CBB, para poder elevar o basquete. Como foi isso? Como foi essa construção, Álvaro? Como foi esse chamado? Qual que é o panorama do basquete hoje no Brasil? Bom, vamos lá. É importante contextualizar porque, às vezes, algumas pessoas ainda têm dúvida, né? A Liga Nacional de Basquete, ela surgiu ali em 2008. Ela foi fundada em agosto de 2008 pelos clubes. E ela foi fundada, e o principal propósito dela é fazer a gestão do Campeonato Brasileiro de Basquete de Clubes, que, à época, passou-se a chamar NBB por um trabalho em conjunto até com a Rede Globo de televisão, né? Que hoje é Grupo Globo. Eles que desenvolveram esse novo nome de NBB, Novo Basquete Brasil, para batizar o Campeonato Brasileiro de Basquete, e a Liga surgiu ali junto também com a chancela da Confederação Brasileira de Basquete. Então, a Liga hoje é uma entidade, uma organização independente, né, cujos os donos, vamos colocar assim, são os clubes associados a ela. Hoje nós temos 22 clubes associados na Liga, e eles que tomam todas as decisões através das reuniões do conselho e assembleia que acontece uma vez por ano. Nós, executivos, nos cabe ali a responsabilidade de executar e implementar os direcionamentos, as estratégias são definidas pelos clubes e, ao mesmo tempo, levar propostas para os clubes que, no nosso caso, são propostas que a gente enxerga caminhos para melhorar o produto, melhorar o desempenho dos negócios. Naquele momento que surgiu, eu diria que existia ali alguns desafios, né, na gestão, principalmente do Campeonato Brasileiro de Basquete, que os clubes se organizaram. Teve uma primeira, eu diria, um primeiro período que foi um período de implementação da Liga, e até o desafio de fazer com que ela realmente se estabelecesse, né, que os clubes acreditassem nessa proposta, nesse conceito, uma vez que era um conceito muito novo no país. Né? A gente tem a Superliga de Vôlei, mas a Superliga de Vôlei, por exemplo, é um campeonato, ela tem o nome de liga, mas ela tem gestão dentro da própria Confederação Brasileira de Vôlei. Né? Você tem a Liga de Futsal,
que ela tem uma gestão também independente, fora da confederação, mas à época tinha ali um contexto. E o basquete no mundo, apesar de nós ainda sermos uma liga nova dentro do contexto mundial, com apenas 17 para 18 anos, o basquete no mundo inteiro já tem esse modelo de liga na gestão dos próprios campeonatos. A Argentina, que está aqui ao nosso lado, a liga já existe há 40 anos aproximadamente, NBA 70, a Liga ACB da Espanha também há mais de 40 anos. Então, os clubes foram buscar o entendimento desse modelo, desse conceito lá fora, naturalmente adaptado à nossa cultura, né, à nossa realidade, e conseguiram, com muito esforço, mas também com muito sucesso, fazer com que a liga se estabelecesse, amadurecesse e crescesse, e a gente vem vendo aí esse resultado e essa consolidação até da cultura coletiva, né, Bruno? Que aí, quando a gente fala de cultura esportiva, essa é uma cultura que não era tão presente no esporte brasileiro, no qual os clubes precisavam, e hoje eles já fazem com mais naturalidade, sentar ao redor da mesa e tomar decisões a partir do interesse coletivo e não individual. E todos os clubes têm o mesmo peso de voto. Então, quando a gente tem uma reunião do conselho, a gente tem clubes, né, da grandeza do Flamengo, por exemplo, que é um dos fundadores, inclusive, ao lado do Pinheiros, do Paulistano, do Minas Tênis Clube, são clubes sociais, mas também ao lado de Franca, Bauru, que são clubes de associação exclusivamente de basquete, que todos têm o mesmo peso de voto e todos têm ali a mesma oportunidade de colocar suas ideias e de defender suas ideias. Então, eu acho que foi um período de aprendizado incrível e até de um exercício de entendimento dos próprios clubes que, a partir daquele momento, eles eram os responsáveis pelas decisões. Eles tanto tinham o desafio, a oportunidade de direcionar para qual caminho que eles queriam seguir, mas também eles que tinham que administrar a consequência daquele caminho que eles escolheram. Então, tem até um ex-presidente da Liga com uma frase muito legal que nós assumimos o direito de errar, né? Então, assim, a gente, hoje, nós tomamos as nossas decisões, mesmo que em algum momento elas não sejam as melhores decisões, mas elas são nossas, e a gente tem que conviver com isso. Hoje, eu diria que quando a gente fala do panorama do basquete, a gente tem um cenário do basquete muito positivo para o presente e, na minha opinião, ainda com mais potencial para o futuro. A gente analisando a chegada da NBA no Brasil, né, que o Arnon foi o grande idealizador, a pessoa que trouxe, implementou o primeiro escritório aqui, está até hoje à frente de todo o mercado da América Latina e do Canadá na NBA, e o Arnon olhou para a Liga ali em um certo momento, em 2014, e propôs uma parceria que ainda existe, que era uma parceria de quê? De desenvolvimento do basquete na região, exatamente a partir de uma aproximação entre as duas ligas. Isso, para nós, foi fantástico, porque nos deu a oportunidade de um aprendizado muito grande. Por exemplo, em 2018, quando a gente lançou o modelo de transmissão em multiplataforma, que naquele momento era uma coisa praticamente inédita no país, foi muito sustentado e planejado em cima de experiências que a NBA já tinha vivido, de produção do próprio conteúdo, distribuição em multiplataforma, de parceiros nacionais e regionais de exibição dos jogos, dos conteúdos, e a gente conseguiu fazer aquilo também vendo muito do sucesso da NBA, mas também dos erros que eles tiveram na consolidação desse modelo de multiplataforma no passado. E hoje também a gente tem uma parceria, né, muito próxima com a Confederação Brasileira de Basquete, e a gente, eu diria, Bruno, que a gente vive um momento, sabe aquele momento quando você inicia ou reinicia uma relação e traz desperta aí uma motivação tão grande de poder construir tanta coisa junto, e você consegue vislumbrar tantos caminhos que essas duas entidades vão poder fazer pelo crescimento e pelo desenvolvimento do basquete no país de forma ainda mais acelerada, né? Tanto no desenvolvimento dos atletas, e a gente tem algumas novidades que nós vamos anunciar já nas próximas semanas, agora para o mês de julho,
de algumas ações que a Liga Nacional de Basquete está realizando junto, em parceria com a Confederação Brasileira de Basquete, para desenvolvimento de atletas, ali sub-17, na Liga de Desenvolvimento, que a gente também vai retomar uma experiência que foi feita no passado de muito sucesso, e o Marcelo de Souza, o presidente da Confederação, compreendeu essa proposta e aceitou, aprovou da gente construir em conjunto na Liga Nacional de Basquete, e também clínicas para treinadores. Então, tem muita coisa que vai ser construída a partir de agora e que a gente está ainda mais animado, sabe, com a perspectiva futura. E, naturalmente, a gente não pode menosprezar a força da NBA hoje como um indutor e até um estimulante do interesse pelo basquete às pessoas ou à população do Brasil, principalmente aqueles que não se dizem fãs do basquete, aqueles curiosos, que às vezes a NBA é a primeira experiência que ele tem e se engaja e gosta, vai na NBA House, assiste um jogo, em qualquer que seja a plataforma de mídia, e a gente vai, dessa forma, conseguindo levar o basquete a um mercado cada vez maior, né? A pessoas que antes o basquete às vezes não chegava. Claro que a força e essa promoção da NBA ela vai abrindo porta, mas nós, do NBB aqui da Liga Nacional, temos o desafio de mostrar para essas pessoas que o NBB também é um bom produto e que, junto da NBA, essas pessoas devem valorizar o que é nosso, valorizar o nosso basquete nacional, que, claro, nós não temos propósito nenhum de ser do tamanho da NBA, ter os mesmos jogadores da NBA, mas nós temos, sim, o propósito de fazer com que o basquete nacional e as equipes, cada uma na sua cidade, na sua localidade, na sua região, sejam equipes representativas de uma comunidade e que possam, de uma certa forma, criar esse laço que essas equipes estejam ali disputando os campeonatos, os títulos, ou eventualmente até participando das principais competições, levando a paixão, levando a cultura, levando a personalidade daquela comunidade para dentro da quadra. Porque a gente sabe que no futebol, da mesma forma, não é todo time da Série A do Campeonato Brasileiro que vai ser campeão, mas todo time que está ali está representando uma legião de torcedores, de fãs ou de cidades, né? E a gente tem que fazer isso da mesma forma. E aí é muito bacana, você falou do Arnon de Mello, né? Acho que agora ele voltou também a comandar um pouquinho mais, depois também da saída do Vicentino e tudo mais, aqui no Brasil, né? Um pouquinho mais bom, não sei se, né, como que está isso hoje lá. Mas é muito legal tudo isso que você falou, porque a gente pensa um pouco também, até eu faço um apelo e um endosso para as iniciativas públicas, né? Apoiarem também as questões da NBB, as questões, né, dos patrocinadores também, que acabam também apoiando, secretarias de esporte, a gente também tem que acabar pedindo para eles apoiarem, porque você falou futebol é uma questão que acontece ali. Quantos Neymares, vamos colocar dessa maneira, Neymares, quantos Hendriques, quantos Estevãos a gente vê aí nas escolinhas e por aí vai, mas isso não seria visto se não tivesse a escolinha do Palmeiras, a escolinha do São Paulo, a escolinha da... Né? Então, ali começa na base, começa nessa pulverização, começa nessa capilaridade, vamos colocar dessa maneira, né? Dos clubes olharem para isso e as secretarias de esporte também apoiarem, né? Acaba sendo também uma base, uma extensão ali dentro disso. Hoje a gente tem o basquete, ele acaba tendo que ter isso também, né? Que você fala bastante, esse apoio do órgão público, o apoio também de incentivo a isso dentro das escolas, dentro ali de clínicas, enfim, em N cenários que a gente vai poder falar um pouco disso. Só fazendo um comentário sobre isso que você trouxe, o que é importante, sim, primeiro, até se você olhar pela Constituição, é até uma obrigação hoje dos governos, tanto federais e estaduais, fazerem a promoção, o desenvolvimento do desporto no país, né? Então, isso é uma questão até presente e uma decisão da nossa sociedade, uma vez que na elaboração da Constituição ali de 88, depois tiveram algumas mudanças de lei Pelé, agora mais recente a Lei Geral do Esporte, que todas elas destacam e reforçam essa questão. Ainda assim, é natural que você tenha ali, de acordo com as gestões públicas, uma visão, às vezes,
ajustada dentro do que é esse apoio ao esporte, seja ele mais focado no social, no educacional ou no alto rendimento. Apesar do que essas três esferas do esporte, elas têm o seu impacto na sociedade de forma bastante profunda e importante. Não é que você tem que optar por uma ou por outra, porque todas elas têm a sua participação e o seu papel no desenvolvimento do desporto dentro da nossa sociedade, mas o que eu posso dizer, assim, é muito legal, a gente tem hoje essa parceria com a Caixa, né, que foi nossa parceira durante 4 anos, e agora a retomada, um trabalho que está sendo feito de forma muito profunda, estruturada e positiva com o governo federal. Então, a Caixa é um banco do governo federal, mas, ao mesmo tempo, essa visão, esse entendimento é fundamental, porque você vê, primeiro, o esporte, até te responder uma pergunta anterior, o basquete hoje ainda não é o segundo esporte. Se você olhar por todas as principais pesquisas que são feitas ao longo dos últimos anos, quando a Liga começou ali em 2008, o basquete não estava entre os 10 esportes de maior interesse da população. Realmente vivia um momento de bastante desafio. Hoje, o basquete, a maioria das pesquisas já coloca o basquete de volta no seu terceiro posto e numa curva crescente, ascendente, constante desde 2014, 2015 para cá. Né? Você teve modalidades, como você citou, uma de luta, que teve um pico muito grande, e depois também teve uma queda muito drástica. Né? No caso do basquete, né, e você olha para os grandes bancos, né, e toda vez que você olha para grandes corporações e organizações no país, todas elas, de alguma forma, no seu propósito, na sua missão, nos seus valores, ela tem ali, em algum momento, esse compromisso com o desenvolvimento da sociedade, da comunidade, de apoiar. Não à toa você vê grandes bancos associados ao esporte. Né? Você tem o Itaú, é um banco privado, tem uma associação direta com o futebol já histórica, também com o tênis. Você tem o Banco do Brasil com uma relação maravilhosa, de super sucesso desde a década de 80 com o voleibol, agora também está no surf, está no skate, algumas outras modalidades. Né? E a Caixa Econômica, que no passado já teve uma relação com o basquete, agora voltou a abraçar o basquete, que dentro do contexto do terceiro esporte, a Caixa, ou esse banco, que é um dos 5 maiores bancos do Brasil, passa a ter um ativo muito estratégico para ela, como o basquete, que é um esporte de massa, para poder comunicar com toda a população do Brasil e com a massa de fãs. Né? Além disso, a Caixa também tem seu papel social de desenvolvimento e tem uma parceria com o Comitê Olímpico do Brasil agora, com o Comitê Paralímpico, que é um trabalho maravilhoso. A gente tem que ter orgulho, quem não conhece ainda merece estudar, mas o nosso desporto paralímpico no país é um orgulho para todos nós do que é feito, além do atletismo e da ginástica também. A ginástica agora foi um dos grandes destaques na última Olimpíada e que a Caixa já vem apoiando há vários anos. Né? E dentro desse contexto a gente tem vários programas. Né? Você tem o Bolsa Atleta, você tem o Pé de Meia, e todos esses programas, e aí citando até o esporte como transformador social. Se a gente olhar para as histórias dos atletas de basquete, talvez você vai encontrar isso também em outras modalidades, são histórias de muita superação e, principalmente, de uma transformação social de várias famílias, sendo que hoje nós temos no NBB mais de 300 atletas profissionais, né, sendo remunerados. E muitos atletas já com a possibilidade de fazer uma gestão de carreira só atuando no basquete brasileiro aqui no NBB. E ao final da carreira, poder ter aí uma condição financeira que dê a ele conforto para ele e para a família, ou que dê ele também uma estabilidade para fazer o planejamento de transição de carreira ou de profissão a partir do momento que ele deixe de ser um atleta profissional de basquete. Então, a gente tem que agradecer muito todo o trabalho que vem sendo feito, né, com a Caixa, com o governo federal, além de todos os outros parceiros que a gente tem. Então, é importante porque nem todo mundo tem o entendimento, né, tanto do compromisso que existe, e principalmente da relação, porque no final, terminando, Bruno, o governo federal é o maior patrocinador do desporto no Brasil. Se a gente pegar pela Lei PIVA o percentual que vem das loterias, né, das loterias Caixa, que é uma empresa da Caixa Econômica Federal, que é do governo federal, o percentual que vai para o Comitê Olímpico do Brasil, o COB,
que vai para o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o CPB, que vai para o Comitê Brasileiro de Clubes, que é o CBC, que hoje é um dos maiores financiadores do desenvolvimento do desporto no Brasil, né? É um trabalho fantástico. E ainda para outras entidades, que talvez esteja esquecendo, como a CBTU, que é a Confederação do Desporto Universitário e também do Desporto Escolar, se você somar tudo isso, é de longe o maior financiador e patrocinador do desporto no Brasil. E aí, é muito interessante o que você disse. Acho que aula, cara. Aula de marketing esportivo. Há alguns episódios aqui, Álvaro, eu falo que o marketing de podcast vai se tornar aí uma faculdade futuramente. Aqui, um MBA, né, com esses ensinamentos. Porque, gente, eu sentando um pouquinho aqui na minha cadeira de gestor de marca, o que o Álvaro falou, como a Caixa hoje acaba financiando, né? A NBB acaba sendo patrocinador, acho que é Master, né, Álvaro, da NBB, se eu não me engano, né? Sim. No final das contas, a gente está falando de reputação de marca. A gente está falando de relações de muito tempo, relações duradouras, benefícios de você patrocinar. Ou seja, vocês estão falando de uma reputação dentro ali do sistema privado, tá? Isso é muito importante falar. Óbvio que a Caixa ela tem seu meio a meio, né? Privado, meio público ali, mas assim, no final das contas, não está falando sobre você incentivar ou você investir no esporte e por ser bonzinho. Não, isso é uma técnica de branding que chama reputação de marca. Você ter ali credibilidade, relevância, diferenciação, você falar com públicos, você ter conexão com públicos, consequentemente você ter a humanização da tua marca perante aquele esporte. Ou seja, e que trabalhem, Álvaro, até chegar em terceiro, nem décimo, e chegar a terceiro de novo, o esporte é maravilhoso, né? Hoje eu vejo curvas e tem algumas pesquisas, Bruno, que são importantes, porque às vezes é o que você falou, as pessoas falam assim, mas um banco público, né, e tal, mas assim, no final, é mercado, é negócio. Se você olhar os resultados, o banco tem que dar resultado, né? Tudo bem que o maior acionista dele é o governo federal, mas ele tem lá o seu propósito. Então, quando a gente olha pesquisas, e tem uma pesquisa muito importante no Brasil, que é da Sport Track, do Rafael Platino, um amigo, assim como outras, se você olha a penetração do banco entre o banco de preferência dentro da comunidade do basquete, ele tem um percentual, uma penetração muito acima da média de mercado na população comum. Então, quando você começa a olhar, e da mesma forma, não é porque é a Caixa com o basquete, da mesma forma é o Banco do Brasil com o vôlei. Se você pegar a pesquisa e olhar dentro da comunidade do vôlei, o Banco do Brasil tem essa mesma. Então, no basquete, a Caixa tem uma participação de mercado, uma preferência pelos clientes ou pelos torcedores do basquete, que é muito acima da média que ela tem, se você considerar a média da população geral. Então, você tem vários indicadores, né? Esses são alguns, claro que tem outros indicadores que o banco tem mais acesso, que a gente às vezes não tem tanto, dos seus clientes, etc. Mas é o que você falou, no final, você tem a questão da aderência dos valores, dos propósitos entre as organizações, do relacionamento com a comunidade, não só pelo objetivo social e institucional, mas também mercadológico. E no final, você cruza isso com os resultados ou com a presença que você vê da sua marca. Então, se a gente traz isso para o mercado privado, não à toa a gente vê a Helmas, a Sadia, que se associaram à NBA, estão pelo segundo ou terceiro ano consecutivo nessa parceria, porque seguramente fizeram uma associação que ela traz uma convergência de valores de posicionamento, de resultados com a comunidade do basquete e que, em algum momento, seguramente há uma tendência de expandir esse relacionamento para a comunidade de basquete como um todo e não só a comunidade que acompanha o basquete americano, até porque são marcas que estão no nosso território nacional, no caso Sadia, uma marca nacional. Então, essa presença no basquete, para nós, é uma alegria muito grande ver marcas nacionais apoiando o desenvolvimento dessa modalidade e a gente espera que essa relação com a modalidade ela cresça e se amplie cada vez mais. Perfeito, e é uma marca presente, né?
Se você fala de uma marca brasileira, crescendo um esporte brasileiro, tem uma projeção ali, né? Tem o brand equity para isso também, existe ali todo um trabalho em cima disso, né? E, obviamente, pessoal, se tem uma coisa que é saudável, eu vivo falando isso, Álvaro, sempre que eu converso aqui sobre marcas, falo, o único lugar onde você, às vezes você faz ali uma ação com o influenciador, fica um pouquinho com medo de incentivar a fazer aquela ação por não saber os valores ou o que vai ser comunicado. Você fazer parcerias com outros lugares é um pouco complicado, mas o esporte é a melhor formato de patrocínio e de anexar a tua marca é com o esporte. É a forma mais saudável de você fazer parte da comunidade e, consequentemente, você ter ali lealdade na sua marca, preferência de compra e por aí vai, né? A gente acaba Bruno, falando. se me permite fazer um comentário em cima disso, Você porque tem assim, você tem toda a a liberdade. gente. Aqui é uma troca, né? Porque a gente vai conversando com o mercado e a gente tem que tomar. Assim, eu hoje tomo cuidado com algumas palavras, no sentido de que o esporte, ele, de fato, ele é um instrumento de marketing já de sucesso. É comprovado no mundo inteiro. Sim. Naturalmente, o mercado americano é o mercado mais sólido e mais antigo do esporte como uma ferramenta de marketing utilizado Acostumado a pelas isso, né? empresas. Né? Você tem a Europa, a Ásia também, que já tem isso de forma bastante presente na estratégia das empresas. Agora a gente recentemente está vendo o Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita e Catar, que estão utilizando o esporte como um instrumento de promoção da sua cultura, de atração de negócios, né? Até o esporte sendo uma nova frente de geração do PIB, né? Da economia desses países que durante muito tempo foi muito concentrada na exploração do petróleo. Mas quando a gente olha para o nosso mercado da América Latina, eu posso dizer que o esporte ele ainda não é maduro como instrumento de marketing, principalmente pelo entendimento e pela experimentação do mercado corporativo das marcas de olhar para o esporte como um real instrumento de marketing que possa trazer resultado. Então, quando você fala assim, é o melhor, eu não sei se é o melhor. Né? Eu não estou aqui porque, às vezes, quando a gente. E eu escuto muitas vezes, a gente encontra com algumas empresas, executivos, e é interessante como a gente escuta assim: não, o nosso território é a música. É como se o esporte fosse concorrente da música. Ou é a mesma coisa que talvez você falasse assim: não, o meu território é só a TV aberta. Eu não faço digital, eu não faço OH, é só a música. E não é bem assim. Quando você é né, qualquer executivo de marketing, é claro que ele tem o seu produto e ele tem o público-alvo. Como é que eu vou conversar e conquistar a atenção dessa massa de consumidores ou de potencial consumidor? Como é que eu vou afunilar até fazer com que essa atenção que é despertada dessa massa de potenciais consumidores, ela afunila para o ponto que ele toma a decisão de ser meu cliente, faz a conversão ou faz a compra, então eu despertei a atenção, converti ele em cliente e depois, naturalmente, vou buscar a lealdade ou a repetição de compra dele. Né? Dentro desse processo, você vai usar ou né, qualquer executivo de marketing, ele vai ter que olhar para todos os meios de comunicação, de relacionamento de interação que ele tem com aquele público-alvo. Então, naturalmente, tem um público que você vai atingir pela TV aberta, que no país, aqui no Brasil, a TV aberta ainda é o principal meio de comunicação em massa, então ele vai usar a TV aberta. Em alguns casos, ele vai optar pela TV ainda por assinatura, porque ela qualifica a sua audiência e você quer comunicar, às vezes, com aquele público já mais qualificado. Você tem o digital, e dentro do digital, da mesma forma, você tem diversas possibilidades. Você tem um podcast, você tem uma transmissão ao vivo, você tem um blog, você tem um influenciador e por aí vai. Você tem o esporte e você tem a música. Então, quando você olha para a música, você vai, e muitas marcas têm feito isso com bastante sucesso, né? Você olha para a música e a música vai te entregar um nível de experiência, que é um nível de experiência maravilhosa, né? Eu adoro, todos nós adoramos música, né? A música faz parte da vida de todo mundo,
mas quando você está ali inserido, você tem uma experiência de marca com a música, uma coisa que você consegue abordar uma parte dos seus consumidores através da música de uma forma, mas o esporte te entrega outra possibilidade, outra perspectiva, outro potencial, né? Que também vai fazer com que você converse com o seu público-alvo. E da mesma forma as festas. Então nós estamos num período aqui agora, por exemplo, de festa junina. Se você é uma marca que precisa comunicar com o público em massa e você tem um mercado ou você tem uma presença, principalmente de produtos que tem algum tipo de aderência com a cultura junina, você tem que patrocinar as festas de São João. Você tem que estar lá. Aí você vai falar assim, o meu território não é festa junina, é só rock. Ok. Se o perfil do seu consumidor for só um perfil de rock, beleza, você está lá no Rock in Rio, está no Lollapalooza, está onde for. Mas eu vejo, Bruno, que a cada ano que passa, todo tipo de experiência ela vai despertando a curiosidade e o aprendizado nas pessoas. Né? Então, você vê hoje marcas fortes associadas ao esporte no Brasil, algumas delas olhando para a visibilidade, outras olhando também para a experimentação de consumo, lançamento de produto, relacionamento com a comunidade. Seja o objetivo que a marca ou produto tenha, o esporte é um instrumento, assim como é a música, assim como são os veículos de mídia, assim como é a arte, né? Eu fui recentemente no MASP, uma exposição maravilhosa, e lá quem está patrocinando é o Nubank. Então, você é cliente do Nubank, você chega lá, você tem uma experiência, né? Então, eu acredito que cada banco, cada empresa de automóvel, cada telefonia, cada empresa de tecnologia, de bens de consumo, ela tem condições de estudar e compreender dentro do seu produto, dentro do seu universo de atuação, dentro do seu mercado, como que ela pode explorar da melhor forma cada uma dessas plataformas de marketing. Cara, adorei esse endosso. Eu falo que eu gosto muito, aqui não é uma verdade absoluta no marketing de podcast. Eu adoro quando tem essas observações e complementaridades, porque no final das contas é realmente isso. A música não é uma briga não é excludente uma coisa a outra. Quando você vai falar da música, é um outro touch point, é uma outra experiência, uma outra situação que você tem da tua marca estar presente. E, obviamente, você falou muito bem, inclusive, falando, é reputação, por vezes, é a questão de experimentação, às vezes é o lançamento de produto, né? E cabe muito a quem está sentado ali, o brand manager das marcas, pensar nisso, né? Pensar como que eu estou fazendo essa ativação, de que forma, como que eu estou comunicando, porque a gente ainda está falando um pouco aqui do teto, né, Álvaro? Quando a gente vai ali descendo um pouco, cascateando, a gente vai para ação, vai pensar cadência de ação, vai pensar no calendário, vai pensar em pesquisas, vai pensar em uma série de ações ali dentro disso, mas é muito legal você citar isso, que não é excludente, né, Álvaro, no final das contas, né? Até por experiência. E também a abrangência ou o tamanho da sua ação, ela também pode variar. Porque tem muita empresa, às vezes, de menor porte, que fala, não tenho condições de fazer patrocínio, e aí não é só esportivo, seja musical, o que for. Mas se a atuação dela é mais regionalizada, local, ela tem condições de construir um pacote ou buscar diversas ações que vão entregar a ela o resultado que ela precisa por um investimento dentro do orçamento. É muito comum você ver no Brasil alguns erros assim. Às vezes você tem uma rede de supermercado, de farmácia, uma rede de lojas ou até de autosserviço ali, que tem uma atuação só regional, né, local. E aí ela quer patrocinar um clube para estar na camisa e aparecer. Ok, é legal, sua marca vai estar aparecendo, mas se você tem uma atuação local ou regional, qual é o benefício da sua marca estar numa camisa, e às vezes, para estar numa camisa, você tem que fazer um investimento maior, que vai gerar uma visibilidade para você para mercados onde você sequer atua. Então, minha marca está na camisa, legal, está transmitindo o jogo, se o seu mercado é um mercado ali no interior de Santa Catarina, e o seu time está jogando, e, legal, estou no Sport TV, o cara lá de Goiás, lá do Mato Grosso está me assistindo e tal, tá, mas se você não atua naqueles mercados,
você está desperdiçando um dinheiro. Você poderia estar patrocinando o time ali no interior de Santa Catarina com outro pacote de ações que eventualmente se gastaria menos e que vão ser muito mais assertivas dentro da atuação do mercado que você está inserido. Então, porque o esporte, como ele ainda não é de domínio popular no Brasil, né, muitas pessoas ainda estão aprendendo a lidar com o esporte, né, como instrumento de marketing. E isso é muito legal. Né? É só quando tiver uma experiência não tão positiva que, eventualmente, as pessoas não desistam do esporte a partir daquela experiência e tentam estudar o que não deu certo, corrigir a rota e eventualmente, fazer um ajuste dentro da estratégia do patrocínio que, eventualmente, elas decidem fazer. Total sentido, total sentido. Até porque se você faria sentido, de repente, você para uma região onde isso não atua, fazer uma pesquisa, uma experimentação, como você está falando, né? Ou tem o planejamento de abrir ali alguns negócios, enfim, levar minha marca. Aí tem um planejamento estratégico de marca, faz sentido. Caso contrário, não faz tanto, né? Faz sentido. Realmente, assim, é uma discussão muito longa que a gente pode ter aqui, Álvaro. Álvaro, eu vou agora chegar aqui à parte final, tá? Senão aqui o meu editor me mata. Mas, como eu falei, eu quero um episódio sobre marketing esportivo com todo mundo aqui. Várias janelas aqui, ou a gente faz presencial, né? Para a gente poder debater isso, vai ser um prazer absoluto, né? Mas primeiro eu queria te agradecer, tá? De você desprender o seu tempo, que é difícil demais, né? A gente ter tempo, principalmente você que ninguém sabe, ninguém pensa nisso, mas você não tem domingo, não tem sábado, né? Não tem nada. Na verdade, eles têm duas meninas pequenas. Eu tenho uma menina de 6 anos e agora minha mulher está grávida, né? Não sei ainda se é menino ou menina. Vou descobrir daqui 2 semanas. Mas eu sei o quanto que é difícil a gente arranjar tempo, principalmente você que não tem, aí depende de um calendário esportivo que é loucura, né? Queria te agradecer muito, todo o carinho que você teve aí comigo. Acho que vocês não sabem, vocês que estão ouvindo, mas o Álvaro abriu ali as portas da NBB para a gente conversar, pelas minhas ações ali com o Santo André. O Álvaro, ele lidera as ações da NBB de uma maneira muito, muito sólida, né? Com muita destreza, ali tendo a tua equipe montando e brigando ali pelo basquete, né? Então, te agradecer por isso, eu como ex-jogador, tá, Álvaro? E, por favor, tapete vermelho, volte sempre, papo super agradável, e tenho certeza que eu vou ouvir umas 4 vezes esse podcast, só para pegar insights, e vai virar vários cortes, inclusive, aqui do Marketing The Podcast nas mídias sociais. Não se espante, e eu espero que possa também usar alguns cortes aí. Não, valeu. Bruno, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar discutindo, contribuindo, trocando aqui ideias, né, aprendizado para os dois lados. Naturalmente, a gente está encerrando uma temporada, porque a gente até conseguiu essa janela hoje, porque antes de ontem, Franca ganhou o jogo 4 da final contra o Minas, se tornou tetracampeão do NBB. Parabéns à Franca, mas também parabéns a todas as equipes que disputaram o último NBB e principalmente a todos os fãs, torcedores que acompanharam a última temporada do NBB de alguma forma. A gente está com censo, então, quem quiser entrar no nosso site lá, que é lnb.com.br, tem um censo que a gente está convidando as pessoas a preencher e responder exatamente perguntas sobre como a gente pode melhorar o NBB para vocês, que são fãs ou são apenas interessados, simpatizantes, mas esse é o nosso desafio. Como é que a gente melhora o NBB, a Liga Nacional, e como é que a gente contribui para o desenvolvimento do basquete no país. Show. Álvaro, só por curiosidade aqui, fora do roteiro, não vou perguntar qual que é seu time do coração de futebol, não vou perguntar o teu time de basquete, nem Brasil, nem Estados Unidos. Eu vou perguntar qual que é o time na NFL, qual que é o time de futebol americano teu? Isso é interessante, porque eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei na Dakota do Norte, que é um estado distante ali, ele não tinha nenhuma equipe profissional, mas eu acabei criando um vínculo com o Minnesota Vikings na época, porque era a cidade, Minneapolis era a cidade mais próxima de onde eu morava, então eu acabei acompanhando algumas partidas, mas hoje, no caso da NFL, eu sou fã das histórias, né? E aí a gente vai acompanhando as histórias de superação, de conquista, e eles têm um trabalho espetacular.
Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, então agradecer vocês aqui desse episódio. Tenho certeza que o Álvaro e volta, tá super convidado. A gente vai fazer aí outros episódios. Não posso terminar esse episódio sem agradecer primeiramente o nosso patrocinador, a iMade, tá? A Imperial Made, né? A gente fala de iMade aí já nesse trabalho aí da marca já. Lembrando aí que a iMade trabalha, estou usando aqui a minha iMade, né? Roupa básica, moda aí, que aumenta a autoestima, a confiança e a presença de quem usa. A iMade tem roupas casuais, esportivas, personalizadas de alta qualidade para empresas, marcas e eventos esportivos. Inclusive, Álvaro, você vai receber aí 2 camisetas aí da iMade logo mais, tá? Então a gente vai marcar aquele café, aquele saudoso café que a gente fala tanto, e aí eu já te entrego, tá? Cada um dos nossos convidados aqui vai receber, inclusive, né, e agradecer muito a confiança da iMade no Marketing The Podcast, e agradecer imensamente o apoio do Gustavo Storck, do Decimol Marketeers, tá? Então, Gustavo Storck, eu acho que é a maior comunidade hoje de marketing do país, que apoia aqui o Marketing The Podcast, agradecer essa confiança, esse apoio que a gente recebe, e lembrando, temos aqui ainda espaços para patrocínio. Acho que hoje foi uma aula de patrocínio, por que patrocinar, e o Marketing The Podcast está aberto aqui. Alguns patrocínios, tá? Na verdade, a gente tem algumas poucas vagas de patrocínio, porque também a gente precisa respeitar um pouco de regras aqui, de espaços e tudo mais, mas temos aí a nossa Media Kit. Peça a nossa Media Kit. Hoje aqui eu fui muito feliz em falar, quando eu falo de basquete, vocês sabem muito bem que eu amo marketing, amo comunicação, amo falar de negócio pela perspectiva de negócios, quando envolve a minha paixão, que é o basquete. Eu, um ex-armador, amador, amo muito, né? Amo muito tudo isso. Já vamos fazer aqui o merchan, quem sabe já patrocinam a gente também. E quero agradecer a audiência do Marketing The Podcast. Sem vocês, isso aqui que começou como um projeto amador, já que a gente usou essa palavra, hoje em dia a gente passa aí de 100 episódios. 100 episódios com C-Levels, com pessoas como o Álvaro, que são inteligentíssimas no mercado, que só agregam, e isso só é possível porque hoje a gente passa de mais de 3 mil ouvintes. Tá? Então, isso no mês, e isso é um prazer absoluto para mim, e também poder falar com a comunidade de marketing dessa maneira. Ok? Muito obrigado. Voltamos em breve, 2025 é o ano que eu estou mais gravando podcast aqui, que eu estou mais falando, mas eu estou muito contente com essa temporada, que é realmente o que eu esperava. Um grande abraço, espero ter contribuído para 0,01% de conhecimento de vocês, mas ignorando a matemática, já deve ter ido para 200. É isso, um grande abraço e até mais! The Podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com.